Olá galera, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que funcionou o processo, né, dessa ilustração que vocês estão vendo aí, que é uma ilustração do Gengis Khan que eu fiz para a revista Mundo Estranho em abril de 2016. Né? Eu vou mostrar na verdade esse processo dividido em vários vídeos porque foram 16 horas de trabalho no final das contas, então eu vou, claro, acelerar, né, todo esse processo para não demorar isso tudo, e vai provavelmente uns 3, 4 vídeos aí. Então esse é o primeiro vídeo da série, caso você esteja assistindo e tenha outros já por aí, né? Essa imagem, a primeira coisa que eu tive que fazer foi pesquisar as referências, afinal se tratava de um personagem que existiu de verdade, né? Então eu peguei muitas fotos, não tinha foto da época, né? Mas eu peguei muitas fotos de filmes, séries, ilustrações do Gengis Khan em si, e também da vestimenta dos mongóis da época, que muita coisa ainda, pelo que eu pesquisei, se mantém, né? Então, nesse caso, foi bastante importante essa pesquisa para eu saber bem o que eu estava fazendo. Claro que a galera da Editora Abril já me mandou algumas referências, né? Isso já facilitou bastante ali. Mas à medida que eu ia definindo melhor a pose dos personagens e tal, eu ia pesquisando e também eu vi que tinha muita referência bem diferente, né? Tipo, sei lá, esse aqui, por exemplo, é do Kublai Khan, que, se não me engano, era o neto do Gengis Khan, de um seriado no Netflix. Então ele tinha uma vestimenta específica. Quando eu ia pesquisando outros personagens, outros mongóis ali, interpretado por outros filmes, ou sei lá, às vezes um fotógrafo, tipo nesse caso aqui que foi só a vestimenta mais ou menos da época ali, eu vi que tinha um pouco de diferença, né? Então eu fui selecionando aquelas imagens que tinha mais a ver com o clima que eu queria passar mesmo ali na ilustração. Bem, então é isso aí. De vez em quando vocês vão ver que no vídeo vai aparecer essa telinha aqui, com esse tanto de quadradinho aqui, que são as referências que eu estou usando. E enquanto eu fui fazendo ilustração, não aparece no vídeo porque estava em um segundo monitor, mas eu estava sempre aberto a essas referências aqui, né? E sempre que precisava acrescentar algo ali, eu ia procurando mais imagens e jogando aqui, né? Então essa aqui é a imagem, essa aqui é a imagem final, né, que vocês viram. Aqui ela com texto, né, porque logo de cara eu já recebi do designer da Mundo Estranho na época esse arquivo com pelo menos as caixas de texto aqui, né? O texto ainda não era ele final, mas já tinha os espaços que eu sabia onde que eu ia ter que colocar cada coisa, né? Então tinha o Gengis Khan aqui, tinha essas crianças aqui na esquerda, uma família ali, né? O pássaro ali, ele caindo do cavalo, as cabeças na estaca. Então tinha o lugar para ter cada coisa, porque esses elementos precisavam estar perto do texto, né, que falava daquilo. Então eu já recebi logo de cara o arquivo aqui vazio com esses espaços aqui, e também recebi, para facilitar, isso eu achei bastante legal, meio que uma sugestão aqui já com silhueta dos personagens, onde que está cada elemento, né? Isso aqui ajudou bastante. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí como funcionou a primeira etapa, que é do esboço e das linhas dessa ilustração. Beleza, aí eu fiz um esboço bem rapidão, só marcando mais ou menos onde que ia estar cada personagem, a pose, só para tirar mesmo aquele esboço inicial que eu tinha recebido já, né? Para já ficar tudo em linha ali, facilitar como que esse primeiro processo ali, né? A primeira coisa foi definir bem a posição dos personagens, porque já tinha uma sugestão ali mais ou menos, né, do Gengis Khan com a espada, meio que cortando a cabeça de uma pessoa, assim, para ficar bem sangrento, né, porque essa imagem ela foi para a seção Retrato Falado da revista, que é onde que mostrava justamente assassinos em série, essa galera do mal, assim. Então tinha que ter uma coisa meio sangrenta ali de certa forma, né? Essa etapa da pose foi um pouco complicada no começo, porque à medida que eu achava uma pose que funcionava, tipo, ela ficava dinâmica ali porque eu queria, mas ela não encaixava bem no espaço que eu tinha, né? E o espaço era muito bem calculado, né? Sei lá, entre a espada e a cabeça tinha que ter um outro elemento, uma outra ilustração no fundo, porque tinha um texto ali do lado que falava sobre isso, né? Então, essa primeira etapa de distribuição do espaço ali na imagem foi um pouco difícil para mim, até porque eu não estava acostumado. Esse foi o primeiro trabalho que eu peguei, no caso, para a revista, assim, né? Então, esse primeiro estágio ali deu um pouquinho de trabalho. Mas assim que eu defini bem ali, né, encaixou bem os espaços, eu vi que a leitura ia estar funcionando, né, não estava coisa acumulada demais, né?
Então pensei, não, beleza, isso aqui tá funcionando. Aí eu já comecei a detalhar um pouco mais os elementos da roupa e da face, no caso aí que vocês estão vendo do Gengis Khan, né? Eu pesquisei também várias imagens, tinha pinturas, tinha, sei lá, igual eu falei, de seriados, né, de fotografias mesmo, assim, mais recentes, meio que tentando imaginar como que era, né, o rosto dele, o físico, né, o quão forte ele era e tal. Então fui pegando várias imagens, fiz meio que uma mescla de como eu imaginava que ia funcionar bem, né, e fui aplicando aí. A própria armadura dele que vocês estão vendo eu fazendo aí agora, eu vi várias versões possíveis, assim, né? Então é legal fazer esse tipo de trabalho, eu gosto muito porque eu vou aprendendo muito sobre os costumes e roupas, no caso, armaduras da época, assim, né? Daquele local específico, né? Então os mongóis tinham um tipo de armadura ali com um material específico que eles tinham acesso, né? Com as camadas ali que vocês estão vendo, né? Que tinha na época ali que funcionava bem. Tem a coisa de que esse era tipo o líder dos mongóis, então não é a mesma armadura que tinha para todos os soldados, né? Então tinha que fazer algo um pouco mais rebuscado ali. Foi muito divertido fazer toda essa pesquisa aí. É um tipo de trabalho que você aprende muita coisa, né? Além ali da técnica e de você estar praticando em si ali, você vai aprendendo muito sobre história e sobre os costumes da época. É um tipo de exercício que pode ser interessante também, mesmo sem trabalho. Você vai fazer um estudo e aí você coloca meio que limites. Ah, não, vou fazer o personagem específico que já existiu, por exemplo, ou de um personagem que poderia ter existido, mas em um local real, né? Então você vai pesquisar bem como que funcionavam as coisas naquele local ali. É um tipo de aprendizado bem válido, assim. E à medida que eu fui detalhando aí um pouco mais as informações, de vez em quando eu conferia para ver se eu não estava fugindo, né, do espaço que eu já tinha delimitado ali antes, né? Então eu de vez em quando eu ativava de novo ali, eu deixei esse texto em uma camada separada para eu ir meio que conferindo se está tudo ok ali, se está funcionando. E fui colocando esses detalhezinhos aí. Nesse estágio, eu ainda não tinha certeza de como que ia ser o tratamento final da imagem, sabe? A ideia no início era de fazer algo bem realistão mesmo, assim, de pintura digital, sem contornos e tal. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz para Mundo Estranho, então na época eu ainda não tinha muita noção de como que eu ia lidar ali com os prazos e com a informação que ia estar ali, né? Uma coisa que eu não previa, por exemplo, é o tipo da impressão. Porque o papel na revista, pelo menos na época, ele era bem fino, então não dava para eu colocar informação demais, às vezes uma coisa realista demais, que não ia sair tão bem na impressão, né? O próprio papel que eles utilizavam na época, às vezes escurecia um pouco a cor, então eu tinha que tomar cuidado com isso também. Mas isso a galera já tinha me alertado. Quando eu recebi o trabalho, já falaram, toma cuidado com área muito escura e tal. Então isso já, de certa forma, eu já estava preparado. O que eu não sabia é o tempo que eu ia tomar nessa imagem, né? Então isso foi um aprendizado ali. Os outros trabalhos que eu fui pegando depois com eles, eu já consegui lidar bem melhor com esse lance do tempo ali, né? Aí eu lembro que esse escudo, por exemplo, que eu estou fazendo aí, achei umas imagens de um museu do Gengis Khan, que aí tinha tipo um boneco de cera dele com as vestimentas meio. As vestimentas eu não sei se eram de fato as da época, mas pelo menos eram semelhantes às que ele usava ali. Então, essas imagens de museu e tal ajudaram bastante para eu entender bem ali como que funcionava. Porque tinha um design específico, né, o escudo. Tanto o escudo dos mongóis em si, quanto o escudo dele, né, como líder ali. Isso foi bastante interessante. O formato da espada era o formato da espada específico que eles usavam, né? Então essa pesquisa foi muito importante ali no começo. Eu acho que é bom você dedicar o máximo possível nessas pesquisas antes de começar a imagem, né? Tipo, para quando você for começar a fazer os primeiros esboços e tal ali, você já ter uma ideia do que fazer, né? De ter uma ideia de que espaço que esse personagem vai tomar ali, né? Por conta do volume das roupas dele, da armadura, que formato que vai ter esse escudo, que formato que vai ter essa espada. Então isso tudo é importante você já ter uma ideia antes, para quando for começar a ilustração já facilitar ali na montagem da composição da cena, né?
Aí, ó, de vez em quando vai aparecendo as referências, né? Assim que eu terminei de definir ali como seria o Gengis Khan, eu comecei a fazer as outras ilustrações menores que estavam ao redor. No caso aí era um exemplo de uma família da época, né? Então tinha ali crianças, mulheres, os homens, com a vestimenta mais ou menos que eles usavam na época. Tinha uma águia ali que também eles usavam como caça e tal. Falei águia, mas agora eu não lembro se era uma águia de fato, né? Era um pássaro ali gigante. Porque tem vários tipos de águias, assim. As roupas de frio, né? Porque no local lá era bastante frio e eles precisavam de várias camadas de roupa, às vezes com pele de animais, né? Então eu achei algumas fotografias da galera atual, assim, sabe? Que vivem mais ou menos na região que eles tinham, que eles viviam. Achei algumas imagens de como que eram as vestimentas na época e fui meio que adaptando. Porque hoje em dia muda um pouquinho, né? Por mais tradicional que seja ali a cultura, muda um pouquinho, né? Tinha essa outra imagem que tinha que mostrar as crianças aprendendo ali a usar arco e flecha desde novas, né? Então eu fiz esse aí inicial e depois eu fiz uns outros menores atrás dele. Também consegui achar ali algumas referências de vestimenta para as crianças, como que era mais ou menos ali. Claro que assim, né, não dá para saber o quão preciso são essas referências, né? Mas é uma revista de certa forma de entretenimento ali, né? Tem as informações históricas, mas não é um livro de história, então não sei até que ponto que seria importante ser exatamente, né? Isso tudo eu fui mostrando pro designer na época e ele foi me passando também as informações, então teve toda uma troca de informação ali. À medida que eu ia fazendo, o esboço se definia, eu mandava para ele ver se estava funcionando bem ali, né? Se condizia com a mensagem que a matéria ali queria passar, né? Aí foi uma ilustração que tinha ali no cantinho mostrando um exército segurando tochas e achei bem interessante porque para assustar os inimigos, cada soldado carregava 3 tochas para passar a ideia à noite, né, de que eles eram muito mais, né? Eram muito mais pessoas. Ali vocês viram ali umas cabecinhas 3D fazendo careta ali. Eu utilizei um programa que chama Fuse, escreve Fuse, né? E nele você tem vários exemplos lá de modelos assim de cabeça, tem de corpo inteiro se quiser também, e você pode mudar as expressões sociais e tal. Geralmente eu faço isso utilizando fotografia, mas na época eu estava sozinho aqui no estúdio, na hora, né? E eu já tinha usado foto minha demais para referência aí dos personagens, não ia ficar tudo muito parecido comigo, assim. Aí eu achei interessante utilizar esse programinha. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu utilizei ele e depois eu passei a usar bastante. É um programa que chama escreve Fuse, né? Ele é da Adobe, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, a Adobe tinha comprado ele e dava pra gente usar ele nos pacotes da Adobe. Mas tinha uma versão um pouco mais antiga dela, que era de graça, que tinha no Steam lá pra baixar de graça. É um pouco mais simples que esse da Adobe, mas ajudou bastante. Aí tem lá vários exemplos de expressão facial, corporal e tal, é bem interessante. E é um programa até que leve, assim, então ele ajuda bastante. E dá para você pegar o arquivo dele, jogar no Photoshop, e dentro do Photoshop você mexer na iluminação também, né? Eu não cheguei a usar isso nessa imagem, mas era uma possibilidade. Nesse mesmo museu do Gengis Khan ali, que eu achei algumas imagens que me ajudou para ele, eu achei também imagens do cavalo dele ali. E é legal que tinha várias camadas, né, de armadura no próprio cavalo ali, de proteção e tal. Ajudou bastante também. O esboço que eu tinha feito desses personagens aí segurando as tochas estava bem rabiscado. Então eu vim definindo um pouco melhor. Esse é um processo que eu faço bastante. Eu começo ali com tudo rabiscado, só marcando onde que vai estar cada coisa. E marco de tudo para eu ter uma noção geral da cena. Aí depois eu coloco numa camada nova, né, e vou definindo um pouco mais, só colocando um pouco mais de informação, mas ainda sem finalizar.
Aí eu vou fazendo por etapas assim, né? Por exemplo, esse aí tá tudo rabiscado ali na direita. Depois eu vou vindo, eu venho, ó, diminuo a opacidade da camada e venho definindo um pouco mais ali, seguindo como base os rabiscos que eu tinha feito antes, né? Então são várias etapas até eu chegar na imagem finalizada ali com a linha de contorno certinha, sabe? Não vou tentando acertar de cara assim não. Pelo menos nessa imagem e esse processo funcionou melhor assim, né? Então é isso aí, como que ficou a imagem até então, né, com a linha ali finalizada. Finalizada não, porque depois eu venho finalizando ainda mais, mas com o esboço já bem definido.